Eu venho insistindo ao longo dos últimos meses que a política externa do governo Jair Bolsonaro é extremamente prejudicial ao Brasil, prejudicial politicamente, diplomaticamente e em termos comerciais. O episódio em relação ao CDE agora, recentemente, mostra isso. Os Estados Unidos virou as costas para o Brasil e optou, no caso de um país não europeu, para convidar a Argentina a fazer parte da OCDE. Isso apesar de todos os gestos servis e subservientes de Bolsonaro desde quando tomou posse na presidência da República junto ao presidente norte-americano. E não faltam exemplos, eu, nos meus vídeos, identifiquei inúmeros deles, né? Basta recordar, por exemplo, ele quebrou a questão dos vistos americanos para cá, não precisa ter mais vistos, e o inverso não é verdadeiro, né? A questão do etanol americano aqui no Brasil, que ele abriu, entregou para o mercado norte-americano, lembrando também o discurso que ele fez na ONU, que vocalizando um discurso de interesse da diplomacia norte-americana. Isso é a primeira vez na história que nunca um presidente que lá se manifestou, o primeiro foi em 1982, o João Figueiredo, vocalizou um discurso de um outro país, e ele vocalizou um discurso que interessava os Estados Unidos, inclusive recebendo conselhos de estrangeiros, como de Steve Bannon, algo intolerável. Isso nunca ocorreu na história do Brasil. E eu sempre tenho mostrado que isso está trazendo prejuízo à nossa soberania, à nossa segurança nacional e seríssimos prejuízos econômicos. Agora, né, na última sexta-feira, vem a notícia que Estados Unidos e China estão chegando a um acordo, uma primeira fase de um acordo. Nesse acordo, a China concorda em importar 50 bilhões de dólares de produtos agrícolas dos Estados Unidos. Em contrapartida, os Estados Unidos suspende a imposição de tarifas de 30% sobre 250 bilhões de dólares de produtos chineses. Nós sabemos que é um enorme déficit dos Estados Unidos no seu balanço comercial com a China. Eu já tinha alertado, e meus vídeos mostram isso, que isso ia ocorrer. Ia chegar um momento que teria um acordo China e Estados Unidos que interessaria tanto aos Estados Unidos, que tem um excedente enorme lá de grãos que vai colocar no mercado chinês, interessaria a China por causa dessas tarifas que são extremamente prejudiciais ao principal parceiro econômico chinês, que é os Estados Unidos. E eles iam chegar a um acordo entre eles, em detrimento do Brasil, do agronegócio brasileiro. Afinal, parte certamente desses 50 bilhões de produtos agrícolas que os Estados Unidos vai vender para a China era mercado do agronegócio brasileiro. E eu já tinha apontado, e as lideranças do agronegócio brasileiro não tiveram a sensibilidade de ver o prejuízo que tomariam pelo encaminhamento incorreto da política externa brasileira. Vide também a questão da Amazônia e o prejuízo que vai ter na Europa do agronegócio. Agora é a questão do mercado chinês. Então observe, esse governo coloca em risco a nossa segurança nacional, a nossa soberania, nossos interesses econômicos, diplomáticos e políticos. E importa ideologias exóticas, alienígenas, que não tem nada a ver com a realidade brasileira. E é mais uma demonstração. Esse acordo, a China pensa nos seus interesses, o presidente americano, idem, estão corretos. A grande questão é que o presidente brasileiro não defende os interesses estratégicos do Brasil.